viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia e este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. A Bíblia fala sobre um tempo chamado Grande Tribulação. Será um tempo onde haverão grandes catástrofes, muito sofrimento e dor ao redor de todo o mundo. No total, serão 7 anos, ditos pelo profeta Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui nós podemos ver que serão 7 anos. Mas, nos primeiros 3 anos e meio, nós podemos chamar de um período onde o anticristo ascenderá, se levantará e, junto com o falso profeta, reinará, fazendo com que o mundo tenha uma atmosfera de paz e proteção falsa. Após esses 3 anos e meio, haverá um marco no meio das semanas, que a Bíblia chama de abominável da desolação. Ou seja, uma atitude onde o anticristo colocará dentro do templo de Deus algo abominável para Deus, uma figura que o povo precise adorar, que não seja a Deus. Ou seja, ela estará dentro do templo de Deus, mas na verdade o anticristo ali estará revelando a sua verdadeira identidade, ou seja, um enviado de Satanás. Também podemos encarar a desolação abominável como dentro dos templos de Deus, ou seja, dentro do corpo de Cristo, do nosso corpo, pessoas permitirem que dentro de nós entre algo que vá contra os princípios de adoração a Jesus Cristo. E nisso nós podemos incluir a marca da besta, algo que vai marcar aqueles que não estão selados com o Espírito Santo de Deus, aqueles que não estarão com o nome marcado no livro da vida. Após a aparição do anticristo, após a desolação abominável, virão mais 3 anos e meio, mas agora, ao invés de uma falsa paz e muita proteção falsa, serão 3 anos e meio de grande tribulação, ou seja, de grandes dificuldades. Situações que nunca aconteceram desde o início de todas as coisas até os tempos de hoje. Talvez possamos assemelhar com os tempos de Noé, onde tudo foi destruído através de um grande dilúvio. Mas também sabemos que este tempo será reduzido por causa dos escolhidos. E isso porque os escolhidos estarão passando aqui na terra também pela grande tribulação, provavelmente em condições um pouco diferentes daqueles que não estão selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo humano. O Espírito Santo é a maneira de Deus ter a sua presença no nosso meio através do Espírito Santo. Jesus, quando ascendeu em sua primeira vinda, ele disse: eu subirei ao Pai e ele vos enviará o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo que estará com os eleitos durante esses 3 anos e meio finais. E qual será a função do Consolador? O Consolador trará força, coragem, estratégia, direcionamento. Para todos aqueles que estarão com este selo, nós seremos diferenciados. Eu posso arriscar até que Deus pode cegar o anticristo e toda a sua artilharia da inteligência artificial em benefício dos seus escolhidos, dos selados em Cristo.
Mateus 24, a partir do versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então aqui fica muito claro que por causa de nós, os eleitos, aqueles dias seriam abreviados. Aqui eu arrisco dizer que, na minha opinião, abreviados aqui não necessariamente apenas no tempo de abreviação, mas na intensidade da tribulação. Creio eu que Jesus está querendo revelar que os eleitos passarão também pela tribulação, mas para que a esperança de dentro de nós não se acabe e que nós permaneçamos com fé em Cristo Jesus, mesmo dentro da grande tribulação, mesmo dentro desses últimos 3 anos e meio, Jesus está falando que por causa de nós, ou seja, nós estaremos sendo visados por Deus, por causa dos eleitos. Esses tempos vão ser amenizados, vão ser abreviados. Pode ser até só para nós. Pode ser que esses tempos sejam amenizados para os eleitos. O apóstolo João também declara em João 17,15 assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui João está fazendo uma oração a Deus, pedindo por nós, por aqueles que estão no mundo, que recebem as influências do sistema maligno de Satanás, para que todos nós estejamos firmes em Cristo Jesus até o fim e nunca aceitemos a marca da besta, aquela que nos levaria para o lado do anticristo, do dragão, do diabo. Mas ele pede para que não tire os eleitos do mundo, o seu povo do mundo, mas pelo contrário, que guarde do maligno, pois o maligno estará reinando durante esses 3 anos e meio. O anticristo estará derrubando essa terra e fazendo com que ela vire de ponta cabeça junto com o falso profeta, e através de todo o poder do espírito maligno de Satanás. Nós podemos ler em Daniel 7, a partir do versículo 25 assim: ele falará contra o Altíssimo. Ele quem? O anticristo. Oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Um tempo equivale a 1 ano, tempos equivale a 2 anos, meio tempo equivale a meio ano. Portanto, no total são 3 anos e meio, onde ele, o rei que reinará, que acenderá o chifre pequeno, que se levantará derrubando 3 outros reinos. Ele, o anticristo, junto com o falso profeta, que será aquele que estará o tempo todo ganhando o poder do anticristo e reinando junto dele com sinais e milagres falsos, eles dois vão estar com os santos, ou seja, os eleitos, a igreja, o povo de Deus, nas suas mãos por esses 3 anos e meio. Não é para você temer desde já, mas é para você orar desde já. É para você se intensificar na palavra de Deus e entender o que os profetas estão nos alertando, o que Deus quer que nós estejamos nos preparando. Porque o tempo todo os profetas pela Bíblia toda estão sempre nos alertando para os tempos do fim. Porque serão tempos muito difíceis como nunca existiram antes. Mas esses tempos serão abreviados por causa de nós, os eleitos. Então, mesmo que Daniel esteja dizendo aqui que nós, os santos, estaremos nas mãos, como sentido figurado, estaremos diante do sistema dele, nós estaremos convivendo diante do sistema do anticristo durante esses 3 anos e meio, mas cabe a nós estarmos selados pelo Espírito Santo de Deus e nunca deixarmos que a marca da besta esteja marcando as nossas vidas por toda a eternidade. E aí você pode me dizer que aqui Daniel está falando daqueles que ficaram, depois do arrebatamento secreto, coisa que eu não acredito, com todo respeito a você que acredita, e espero que você respeite a minha opinião também, porque no fim todos nós estamos na busca por Jesus Cristo, e é isso
que realmente é o mais importante neste momento para a sua vida. Mas aqui podemos lembrar das 10 virgens e saber que quando a porta se fechou, o Senhor não aceitou as outras 5 que ficaram para trás, aquelas que não foram aceitas. Então, não haverá uma segunda leva de arrebatamento, de salvação. Não tem uma leva de pessoas que sobe, depois uma segunda leva de pessoas que sobem. Jesus virá em uma única vez, no fim de toda a grande tribulação, após o ressoar da última trombeta. Apocalipse 11:15 diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Na 7ª trombeta, vemos aqui que o reino do mundo está nas mãos de Jesus Cristo, e haverá destruição de todos os maus, e os galardões serão dados aos santos. Isso tudo será na sua volta após toda a grande tribulação. Então, nós, os santos, os eleitos, estaremos aqui durante a tribulação, aguardando e ansiando a volta de Jesus Cristo no fim de tudo, onde ele guerreará contra todo o mal e vencerá. E nós, após isso, reinaremos com ele aqui na terra durante todo o milênio. Mas sim, nós teremos que passar pela tribulação, pela grande tribulação. Mas esses tempos serão abreviados por nossa causa. E sim, Deus estará conosco o tempo todo, nos guardando e nos protegendo. Mas, provavelmente, teremos que passar por muitas aflições. Como Jesus já alertou em Mateus 24:9, então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, também declarou em Apocalipse 6:9, a respeito de nós, os santos: quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos, como eles também o foram. Ou seja, os eleitos que já tinham sido mortos por testemunhar a Cristo Jesus, deveriam aguardar os demais que também seriam mortos. Não podemos deixar de lembrar que o povo de Deus sempre passou por perseguições e tribulações. Nunca estivemos totalmente livres disso. É claro que aqui do Brasil talvez não tenhamos essa sensação tão presente como em outros países, onde a palavra de Deus sempre foi censurada e a crença em Jesus Cristo é mal vista e mal interpretada. Então, a perseguição existia desde o tempo dos mártires. João 15:18 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram,
e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então haverá sim muitos que serão mártires no tempo do fim, muitos que serão propagadores e testemunhos de Cristo em todo o tempo, até a sua volta. Mas aqui fica claro que o galardão desses será recompensado. Portanto, a sua recompensa pode não ser terrena, mas junto a Cristo na eternidade. Em Apocalipse, no capítulo 12, nós temos a história de uma mulher que representa a Igreja de Cristo, e quando ela dá à luz a um filho, ela é perseguida. O dragão fica abaixo dela, querendo pegar este filho. Ela foge para o deserto, para um lugar que tinha sido preparado por Deus. E nós lemos lá em Apocalipse 12:6, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. 1260 dias equivale a 3 anos e meio. Portanto, uma parte da igreja será levada para o deserto e estará sendo sustentada por Deus durante 3 anos e meio. Ele levará aqueles que ele achar que deve levar. Após a ida desta mulher para o deserto, o dragão é lançado na terra e após uma grande guerra nos céus. E após toda essa história, o dragão ira-se contra a mulher e ele sai para guerrear contra o restante da sua descendência, como lemos lá no versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Portanto, aqui existiu uma divisão, existiu uma parte representada pela mulher que recebe asas de águia e vai para o deserto durante 1360 dias, ou seja, 3 anos e meio. Em contrapartida, o dragão volta para a terra e persegue o restante daqueles que testemunham Jesus Cristo. Portanto, sim, nós passaremos pela tribulação, os tempos serão sim abreviados, mas haverão pessoas que vão sofrer por conta do testemunho de Cristo, assim como nos tempos antigos mártires sofreram também por Cristo Jesus. Portanto, permaneçamos firmes e fortes na palavra de Deus. Não importa se sofreremos ou não no tempo do fim, importa se estaremos testemunhando a Jesus Cristo, pois Ele nos fortalecerá com o Teu Espírito Santo, para que possamos ultrapassar com fé, força e coragem. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.